Vamos à leitura da Palavra de Deus, o Evangelho narrado por Marcos. No capítulo 11 desse Evangelho. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-no ir. E levantaram o jumentinho, e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam o ramo das árvores, e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante dele, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como já fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas dos sacerdotes, os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos
não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo caminho, pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa. E respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então por que o não crestes. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: não sabemos. Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Amém. Esse relato é conhecido, não é, irmãos? Jesus. Aqui tem detalhes sutis que mostram uma autoridade de Jesus, que essa autoridade, em vários pontos, detalhes pequenininhos, vão revelando certo poder de Jesus, autoridade. Até havia algumas pessoas tentarem explicar algumas coisas que o Senhor fez, com a sua razão, com a sua lógica. Mas, irmãos, a fé e a lógica não caminham juntas. Agora vejam, Jesus falou com eles: vão até a aldeia, quando vocês entrarem lá, vocês vão encontrar um jumentinho. Ele não tinha ido lá. Ele não conversou com o dono do jumentinho. Mas ele tem autoridade absoluta. É isso aqui, irmãos, são pequenos detalhes que mostram como o Senhor, Ele é Senhor sobre tudo. Quando alguém perguntar o que vocês estão fazendo, vocês digam que o Senhor precisa dele. É simples, mas é profundo. A voz de Cristo, de alguma maneira, já tinha entrado lá naquele lugar. Ele já tinha pacificado aqueles corações, inclusive do proprietário do animal. Vocês lembram quando o Senhor Jesus falou: ide, entra na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando uma água, um cântaro de água, siga ele, aonde ele chegar, você fala para o dono da casa: o Senhor vai preparar o cenáculo, a Páscoa dele aqui. Ele não combinou com o dono daquela água. Ele não estava lá para ver que hora que o homem ia passar. Mas ele conhece tudo. Entra na cidade. Quando você estiver entrando, vai acontecer que esse homem vai passar com água. E olha que não era costume dos homens carregar água, das mulheres, não dos homens. E assim, várias passagens aqui, mais uma vez, sutilmente, vai lá. Porque tudo que Jesus manda você fazer, e nós temos que saber que Ele sabe o que está falando. Ele mandou os discípulos: ide de 2 em 2. E olha, não precisa de levar bolsa, não precisa de levar nada, porque a minha palavra é a minha garantia que eu vou amparar vocês nessa missão. Quem tem uma missão não deve temer nada, porque se vier as dificuldades, estamos amparados pela boa mão do Senhor, não é verdade? Vai lá buscar o jumento. E o detalhe: um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Não sei se vocês sabem, se monta num animal que nunca foi domado, ele salta. Quem já conhece o campo sabe isso. O animal pula. O animal só é possível de ser montado depois que ele é domado. Antes disso ele salta, ele pula. É só um especialista em doma que consegue pegar um animal que nunca foi montado, ele pula para lá, para cá, até ele ser domado. Mas Jesus, quando sentou nesse jumento, ele não fez nenhum esforço. Sabe por quê, irmãos? Outra vez o Senhor mostrou a autoridade dele ali.
montando naquele jumento que nunca havia sido montado. E aqui também eu penso que nós podemos fazer uma comparação boa. Nunca teve um homem na terra perfeito, sem absolutamente nenhuma mancha, que tenha dominado a sua natureza humana em caráter absoluto, a não ser Jesus. Ele foi o único homem perfeito que dominou a natureza humana totalmente. É tanto que está escrito, ele se fez pecado por nós. Ele nunca pecou, você sabe isso. Por causa disso que ele pôde nos representar, porque a pureza dele era irrepreensível. Ele falou, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, que é o inimigo, e nada tem dele em mim. Ele não deixou nenhuma impressão em mim, nenhuma mercadoria dele eu peguei, nada que ele faz, eu faço, nenhum sentimento que ele tem, ele conseguiu imprimir em mim. Pelo contrário, eu estou expulsando o sentimento que ele pôs nos homens fora e estou colocando o meu. Ele foi o único, por isso que ele é chamado o verdadeiro homem, aquele que pode nos representar diante da eternidade. Eles pegaram o jumentinho, ele montou-se nele e estendia, olha que interessante, lançaram sobre ele os seus vestidos, forraram ele com o vestido e eles iam adiante, espalhando pelo caminho vestes, uns, não sei se os irmãos sabem, mas os judeus, naquele tempo as pessoas não tinham muitas roupas, irmão. Um rico mesmo, eu ouvi um documentário uma ocasião falando sobre isso. Um rico, às vezes tinha 3 peças de roupa. A roupa era manual, muito difícil, demorava muito, era caro. Eles remendavam as roupas, mas não jogavam fora. Até para lavar, quem tinha roupa, lavava de noite para o outro dia usar. Mas os ricos tinham capa, tinha roupa e tinha uma capa por cima. Era sinal de... Quem tinha essa... tirava a capa e jogava. Agora, quem tinha uma roupa só não podia tirar. E ficar nu. Então, eles cortavam ramo de árvores e jogavam no caminho. Eu não posso tirar minha roupa, mas está aí o meu reconhecimento. Porque o rei, hoje, aproxima-se de Jerusalém. Era o dia do rei chegar em Jerusalém. Só que tão simples, tão modesto, como estava escrito, eis aí vem o teu rei, montado sobre um jumentinho, humilde, manso, um rei diferente de todos. E o que é bonito é que algumas pessoas reconheceram nele o rei, reconheceram nele a representatividade de um reino novo, não os escribas, não os fariseus, não os príncipes daquele tempo, eles não. Mas olha, e muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e os outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que o seguiam, clamavam dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Você sabe o que significa Hosana? Salva-nos depressa. A salvação que vem do alto. Chegou o rei que vai salvar. Chegou quem pode nos salvar. Chegou quem tem capacidade de nos salvar. Todos são condenados. Romanos está escrito, não há um justo. Não há um sequer. Todos juntamente se fizeram inúteis. Sabe que Jesus não veio estender o cetro do seu reino sobre os grandes deste mundo, sobre aqueles que nesse mundo se julgam senhores. Eles não quiseram o seu reino. Por isso que o reino dele é sobre os pequenos, porque ele também se fez pequeno. É sobre aqueles que confessam que eles não têm condição de resolver seus problemas básicos. Porque o ser humano não acha que ele é capaz. Eu vi há poucos dias um relato de um médico, já idoso, falando que a vida dele inteirinha, ele aprendeu que tudo que existe na hora da morte são reações bioquímicas.
Nada mais. Quando alguém relata alguma visão, é porque é o desespero dos neurônios morrendo, cria uma certa ilusão. E ele faz suas explicações com base no conhecimento médico. É apenas o desespero de um corpo que sucumbe e as reações bioquímicas promovem ilusões, e essas ilusões é um conforto para a morte. É o desespero do cérebro morrendo. Só que ele viu uma coisa que ele fala: quando eu estava morrendo, eu vi a luz, que a palavra luz não pode definir. Não vi céu, não vi inferno, mas eu vi o Senhor Jesus mansamente me apontando os caminhos meus passados. Chorei muito. E ele relata, sabe, irmãos, por muito tempo ele se achou tão importante, tão cheio de razão, ele que fala isso. Para mim, a crença era o refúgio dos fracos. A fé era o apoio das pessoas sem cultura. Por isso que o Senhor Jesus veio para quem sabe da sua estatura. Porque o homem acha que ele é alto, mas ele é baixo. O homem acha que ele é importante, mas ele não vale nada. É o coração, esse médico especialista em coração, foi exatamente o coração dele que parou. Ele não tinha como arrumar. Irmãos, o que é que está na mão do ser humano? Senão apenas um empréstimo temporário da vida. Você conhece, irmã, você que escuta essa palavra, talvez longe daqui, você confessa que você não tem competência de resolver seus problemas fundamentais. Nós precisamos de ajuda. A pessoa só percebe que ela precisa de ajuda é quando ela sai do ambiente de conforto dela. Quando ela é fortemente sacudida e percebe que alguma coisa fugiu do meu controle. Essa vida foge do seu controle. Você não tem condições de... O que vai acontecer amanhã no planeta, na sua vida? Você não sabe. Amanhã você pode nunca mais ver ninguém, você pode ter partido. Ninguém sabe. O futuro está fechado diante dos nossos olhos. Jesus, ele mostrou a sua autoridade, veio trazer um reino. Aqui fala, bendito que vem em nome do Senhor. E olha que interessante, bendito o reino de nosso pai Davi. Quando Jesus passava pelas ruas, eles falavam, ó filho de Davi. Porque Jesus, a linhagem genética de José, vai lá chegar em Davi. José é da árvore genealógica de Davi. Mas Jesus de verdade não é filho biológico de José. Mas como ele foi adotado, a adoção dá direito integral, então ele é filho de Davi por adoção. Igual você é filho de Deus por adoção. Se pegar a sua linhagem genética, você não vai chegar no céu. Mas quando Jesus te enxertou na videira, você chega no céu pela adoção de Jesus. Vocês entendem isso aqui? É isso aqui precisamente, irmãos, aqui estava... Chegou o reino. Eu vejo as pessoas falar, Davi vai ter seu reino, vai chegar um descendente de Davi que vai governar a terra. Ele não vai chegar. Ele chegou faz 2000 anos. Chegou, calmo e manso. Ele fala calmo, ele é manso, ele é humilde, mas ele é todo poderoso. A palavra dele tem poder absoluto sobre tudo. Vocês nunca viram um espírito caído discutir com Jesus a autoridade dele. Vocês nunca viram Jesus tentar curar alguém e fracassar na proposta. Ele quando fala para o mar, para de balançar as ondas, ela parou. Ele governa sobre tudo. Ele é Senhor sobre tudo. Só o ser humano que não aceita o seu reino. Mas bem-aventurados são aqueles que falam, Senhor, continua reinando sobre mim. O reinado de Jesus tem regras, e a regra básica é o Evangelho da Graça. Se você estiver debaixo do reinado de Jesus, o Evangelho te veste como uma vestimenta que esconde a sua nudez. Ele não vai reinar sobre os filósofos, não sobre os grandes pensadores, não sobre os grandes cientistas, eles não querem.
Ele vem reinar sobre aqueles que falam: eu preciso de ajuda. Eu confesso que eu não consigo resolver meus problemas básicos. Eu confesso que eu não sei o que está atrás da porta da morte, a não ser olhando pela luz do Evangelho. Eu quero o teu reino. Você que escuta essa palavra, você não quer que o reino de Jesus caia sobre você como uma veste suave? Que você seja reinado, seja parte do reinado de Jesus? Eles estavam falando: Hosana, salva-nos agora, depressa. Jesus veio salvar. E olha que triste, foi exatamente ali em Jerusalém, exatamente ali, onde ele entrou como rei, reconhecido por um grupo pequeno. E eles falavam: manda eles calarem. Estão gritando aí, Hosana. Até as criancinhas falam glória. Como que pode isso? Nunca lestes? Da boca das crianças de peito eu tiro o perfeito louvor. Vocês sabiam que as crianças pequenininhas, guardem isso, pode ler isso aqui, os anjos, ela tem anjos que acompanham elas. As crianças têm anjo que sai com ela por todo lado. Sabiam disso aqui? Pode ler em Mateus, eu acho. Agora eu pergunto a vocês: quem anda com vocês? Quem anda conosco? Será que os anjos de Deus têm franco acesso até nós? Agora, quem não anda com Jesus, qual o anjo que anda com ele? Não é de Deus. Porque quem serve ao pecado é escravo do pecado. Parece uma boa sociedade, o homem e o pecado. É uma diversão, uma alegria, e vai vivendo o pecado e o homem junto. Mas essa sociedade aqui, não dá certo, porque o sócio, ele de repente vira um tirano, ele governa, ele escraviza, e depois ele leva para o mundo das trevas. Eu lembro de um escritor, já falei aqui, muito conhecido, Bocage, que no leito da morte dele, ele falou isso: os prazeres, evaporei minha alma, correndo nessa loucura dos prazeres. E ele fala: os prazeres meus sócios, meus tiranos. Agora eu me aproximo da morte. Ele pediu perdão e falou para o povo que lia os livros dele: ó gente ímpia, rasga meus versos e crê na eternidade. Queridos, a vida de um ser humano só faz sentido quando ela está iluminada pela palavra de Deus. Jesus veio aqui exatamente para isso, para reinar sobre nós. O pecado, quando ele reina, ele juntamente com seu reinado, ele traz a morte. Jesus veio nos livrar de tudo isso. Por isso que ele falava: Hosana, era o Espírito Santo inspirando aquele povo: salva-nos agora. Ele veio salvar mesmo. Chegou em Jerusalém, ele foi reconhecido? Não. Os principais recusaram ele. E o que eu acho muito terrível é que ele foi levado perante o sumo sacerdote, que deveria reconhecer ele o Cordeiro de Deus. Acusavam, falavam palavras contra. Esse homem falou que vai derrubar o templo e depois de 3 dias torna a edificar o templo de Jerusalém. Ele não falou isso. Ele falou: o templo do seu corpo. Aqueles não entenderam. Queriam condená-lo, mas Jesus não abria a boca. O sumo sacerdote ficou perturbado. Você não fala nada contra os seus acusadores? Você não percebe que estão te acusando? Ele ficou calado. Eu te conjuro pelo Deus vivo. Aí mexeu com a natureza espiritual. Você é o Cristo, tu o disseste. Em breve vereis o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Já blasfemou, condena ele. Sabe como é que eles condenaram o Senhor Jesus? Pelas mãos de Roma. Entregaram a Pilatos, e Pilatos se entregou aos soldados. Foi flagelado,
foi preso e crucificado pela mão de Roma. Eles pegaram a mão de Roma emprestada para matar Jesus. E pouco tempo depois, talvez menos de 40 anos, a mão de Roma foi lá em Jerusalém e matou todos que estavam lá. Não ficou pedra sobre pedra. O templo foi derribado. Até hoje não foi reedificado. Desde que esse templo foi destruído até o dia de hoje, em cima do lugar onde era o templo, tem lá um lugar chamado Domo da Roca, ou a Mesquita Dourada. Nunca mais os judeus tiveram o controle daquele lugar. Mas ele continua edificando templos novos. E bem-aventurados são aqueles que foram edificados por Jesus. E aqui nós vamos entender o que ele está falando. Veja o que está explicando. No dia seguinte, saiu de Betânia, ele foi numa figueira. Mas não era tempo de figo. Mas ele fez aquilo para os discípulos olhar. Vocês conhecem essa passagem. Ele foi lá, procurou um figo e não achou. Ele estava olhando para ele. Falou: maldita sejas tu, figueira. Nunca mais você vai produzir fruto. Olha o que ele fala. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Foram para Jerusalém. Quando ele entrou no templo, olha aqui, o que ele encontrou lá? Vendas, comércio, negócio. Olha o que ele fez. Derrubou a mesa dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de orações, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Vocês entenderam a figueira? Quando ele entrou no templo, ali foi uma profecia do que ia acontecer. E no templo ele já começou. Vocês estão com estrutura religiosa toda em volta de vocês. Ele sabia que ia ser condenado pelo sumo sacerdote. A minha casa será chamada casa de oração. Vocês têm a palavra na mão, as santas escrituras na mão, mas vocês não praticam o que leem, porque não são justificados os que leem a palavra, são aqueles que praticam. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ele falou para Jerusalém: vocês vão receber trincheira em volta de vocês, Jerusalém. Vão ser dias de vingança. Vai chegar um momento que eu já divirto vocês. Quem estiver no campo, não volta para a cidade. Quem estiver no telhado, não desça. Tenho dó das grávidas e das que estiverem amamentando aquele dia. E peçam a Deus que isso não aconteça no dia de sábado, porque de sábado ninguém podia carregar nada, eles não poderiam fugir. Exatamente o que aconteceu quando Vespasiano entrou em Jerusalém, destruiu tudo, matou todo mundo, foi uma matança. Falam que as ruas corria sangue pelas ruas como um rio. Nunca mais você vai dar fruto, figueira. Até hoje, irmãos, essa figueira não deu fruto mais. Até hoje, são 2000 anos e pouco. Nunca mais um profeta apareceu em Jerusalém. Nunca mais uma visão aberta sobre Israel. Todo esse tempo é o silêncio. Se vocês pegarem a escritura do Velho para o Novo Testamento, Antigo Testamento para o Novo, tem uma página em branco. Porque desde que Jesus, antes de Jesus aparecer, havia tido um silêncio de Deus. 400 anos aproximadamente, do último profeta até a vinda de Jesus, Deus ficou em silêncio por 400 anos. Agora, Deus está em silêncio com eles há mais de 2000 anos. Mas continua falando com essa igreja. Louvado seja Deus. Hosana nas alturas. Bendito esse que vem em nome do Senhor. Ora, vem, Senhor, essa é a palavra. Ele é rei, ele reina. Eles estão esperando um reinado. O reinado já começou faz 2000 anos.
Não vai pegar alguém da casa de Davi e fazer ele se tornar rei, não. Essa herança não existe. A herança de Davi é Jesus. O trono dele é a graça. É a dispensação da graça. O trono de Davi está aqui. O rei que vem segundo a linhagem de Davi já veio. Ele perguntou para aqueles homens que interrogavam ele, porque eles falavam que o Messias era filho de Davi. Ele falou assim: como é que pode o pai chamar o filho de Senhor? Ora, se o Messias, ele é filho de Davi, como que Davi, quando reporta-se a ele, fala, disse o Senhor ao meu Senhor? Se Davi chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém perguntou a ele mais nada e queria matá-lo. E nós queremos que ele volte, porque nós sabemos que ele é rei. Ele é teu rei, teu Senhor. E você que escuta essa palavra, você não quer que o rei Jesus seja teu rei e teu Senhor também? Bem-aventurado aqueles que estão no reino de Jesus. Tem fartura, tem paz, tem justiça, tem esperança, tem paciência, tem solução para os seus problemas. Ele é manso, mas ele é poderoso. Ele é humilde, mas ele é rei. Ele, quando fala, a autoridade da voz dele, até aqueles homens falavam, ele fala como quem tem autoridade, não como falam os escribas. Ele fala para as doenças, fala para o morto, fala para os demônios, fala para o mar, fala para o vento, e tudo obedece a ele. Só o ser humano que continua resistindo. Mas dias virão, que aqueles que tiverem resistido a esse reinado, vão se arrepender por estar debaixo de outro reinado. Que esses que vivem em pecado estão debaixo do reinado do pecado. E esse reino vai terminar, e vai terminar de um jeito muito triste. Vocês fizeram a minha casa um covil de ladrão. Ao invés de ele se arrepender, sabe o que eles fizeram? Buscava ocasião para o matar. Voltou pelo caminho, quando passou pela figueira, ela tinha se secado desde as raízes. E Pedro falou: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Secou. E vai secar. Vai secar. Eles vão procurar água aqui, não vão ter mais água. Mas quem me ouvir vai formar nele uma fonte de água que vai saltar dessa vida para a vida eterna. Tem água em você, irmão? Tem, irmão? Se não tiver, aqui tem uma dispensa da água. A palavra de Deus, ela tem essa propriedade, ela entrando em você, ela faz em você uma fonte de água viva. O Espírito de Deus entrando em você, sai poder, sai graça, sai oração. Sabe por que nós não alcançamos muitas vezes a resposta às nossas orações? Aqui está escrito, é porque você desconfia do que você pede. Você pede, mas não acredita de verdade que Deus possa fazer. Você desconfia de Deus. Se você pedisse, mas tiver certeza, Deus faz o que eu peço, ele só não vai me atender se for atrapalhar o plano dele. Tudo que você pedisse, ele faria. Mas como a gente pede desconfiando, é como a onda do mar, que faz uma frequência de queda na praia, e nunca muda nada, sempre quebrando na praia sem nenhum efeito. Mas quando alguém ora, com confiança, crendo na sua oração, o Senhor fala, a resposta de Deus virá, porque Ele se compromete com quem de fato acredita nele. Sou testemunha disso na minha vida e na vida de muitos irmãos, que muitas orações, que não poderia acontecer aquilo se não tivesse uma intervenção divina, na minha vida mesmo, eu já vi algumas vezes. Já me lembro de algumas vezes que orei e não era possível alcançar o que eu alcancei, mas Deus ouviu por misericórdia. E Deus quer ouvir a nossa oração, mas quer que a nossa oração tenha essa característica, nós não duvidarmos de Deus. Tem hora que nós fazemos Deus incapaz como nós. Tem hora que Deus para nós é apenas um lugar de diálogo. Deus é todo poderoso, Ele comanda tudo. Está tudo debaixo do poder dele. Jesus está à direita dele comandando tudo. Se nós tivéssemos a capacidade de falar, eu tenho certeza absoluta que Deus vai me ouvir, o Senhor Deus ouviria depressa aquilo que você falasse. Vocês lembram de Pedro? Só eu que estou aqui no mar,
Não era fácil uma visão de noite, hein? Um homem andando em cima do mar, as ondas se levantando. Eles acreditavam que fosse até fantasma, mas ninguém poderia crer que Jesus estivesse em cima das águas. Sou eu. Aqui a fé. Se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Venha, Pedro. Andou em cima das águas. Alguém vai andar em cima das águas da tribulação da sua vida, das suas dificuldades, das suas impossibilidades humanas. Aonde chegou o teu limite, Jesus Cristo estabelece um novo marco na tua vida. Aonde o inimigo traçou o fim, o Senhor abre as portas e te faz o teu fim, vai ficar mais adiante. A palavra de Deus vai adiante de você. Se você colocar a palavra de Deus adiante de você, os marcos colocados pelo inferno serão removidos e Deus estenderá marcos novos na tua história. Marcos novos virão na tua vida espiritual, na tua vida sentimental. Novos marcos virão na tua família. Aonde foi colocado uma chancela, uma marca, um final de linha, o Senhor te diz assim por essa palavra: eu arrancarei o final de linha. Glórias a Jesus. Aonde está escrito fim de linha, o Senhor fala reinício de nova jornada. Eu sinto o Espírito de Deus aqui em mim para pregar essa palavra. Haverá renovo, haverá mudança, haverá transformação pela fé depositada no teu coração, pela palavra inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor tem essa autoridade, tem esse poder. É coisa maravilhosa, irmãos. Quantas vezes nós já vimos isso? Quantas vezes? A pessoa morrendo. Há poucos dias um irmão, um amigo meu, ele foi no hospital, o médico falou: poucas horas, não tem mais nada para fazer, poucas horas, 2 horas é o máximo que vive, e tem que ser rápido, todo deformada, não vou entrar em detalhe. Ele só fez assim, ungiu na testa e tirou e saiu embora. Quando ele desceu lá embaixo, aconteceu os bips do aparelho, voltou à vida, está vivo até agora. E os bips falaram que você ia morrer, pois o Senhor te fala assim por essa palavra: vai ter renovo na tua vida espiritual. Seu coração vai bater mais forte. Não desanima, porque essa jornada é de muita batalha, mas o Senhor estando conosco, tudo termina bem. Nós só temos que de tempo em tempo verificar: o Senhor continua comigo? Então está tudo bem. Enquanto o Senhor estiver comigo, está tudo bem. Eu sozinho já sou maioria. Eu com o Senhor eu salto o esquadrão. Eu com o Senhor eu passo em qualquer lugar. Agora, se você estiver com a multidão do seu lado, se o Senhor te abandonar, você está perdido. Sabe o que o Senhor fala? Em vão vigia a sentinela se Deus não guardar a cidade. Mas se Deus guarda a cidade, pode acontecer o que for, Deus te protegerá. Não que você não vá sofrer, não que você não vá chorar, mas que você não vai ser vencido, nem vencida. Sabe o que Jeremias fala em Lamentações? Lá está escrito: ora, a razão de nós não sermos consumidos é que são muitas as tuas misericórdias, e ela se renova a cada manhã. Hoje a misericórdia se renova à luz dessa palavra na tua vida. E tem muitos que escutam longe, tem uns que escutam como foi dado na oração, no carro, no caminhão, no trabalho, tem uns que escutam no hospital, tem uns que escutam dentro da cadeia. Aonde você estiver, o Senhor te hoje abre essa perspectiva. Aonde o inimigo colocou fim de linha, o Senhor te abre novo reinício. A partir daí tem uma jornada nova. Atrás das grades, Cristo te solta. Do hospital, Cristo te liberta. Mas do pecado, se você não procurar o reinado de Jesus, você vai para as trevas. Se você estiver lá, preso no pecado, escute essa palavra. Estende a mão para Jesus, nosso Senhor, fala: Senhor, me tira daqui que eu não quero mais ser escravizado. Eu quero ser solto. Quem é solto, Jesus quando converte fica preso. É o paradoxo de Jesus. Quem está solto, o Senhor prende. Quem está preso, o Senhor solta. Está na cadeia, o Senhor te solta. Você pode continuar atrás das grades que Cristo te solta. Está solto, correndo para lá e para cá, o Senhor te prende. Você já não vai para qualquer lugar mais. Porque desde que o Espírito Santo entrou em nós, nós não somos de nós mesmos. Paulo falava: eu posso tudo
mas eu não faço tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não faço todas não. Porque tem coisas que se eu fizer, eu vou perder a minha amizade com o Senhor Jesus. E eu não sou doido, eu não quero perder essa amizade, Ele é tudo para mim agora. Jesus é o mais belo, é o mais magnífico. Quem conhece Jesus, realmente não se apaixona com paixão humana, ele se enche de amor com amor divino. O caráter de Jesus, a natureza de Jesus, a beleza de Jesus, tinha que encher nosso coração de um amor doido por Ele. Pensar nele, meditar nele, falar com Ele sozinho. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu quero te amar cada vez mais. Eu estava ali ajoelhado, lembrei da cruz, lembrei da dor. Nos meus pensamentos aqui ajoelhado, eu fui lá na cruz. E numa imaginação minha, eu vi Jesus rasgado. E veio lágrima no meu olho. Eu falei, Senhor, como que o Senhor ama a gente? O Senhor fez isso por nós. Nós tínhamos que fazer mais por o Senhor. Nós tínhamos que dedicar mais. Eles cobraram do Senhor Jesus. A hora passou. A petulância dos religiosos. Com que autoridade que você faz essas coisas? Você vem cá, bate, chuta a mesa, põe todo mundo para fora. Quem te deu essa autoridade aí? A arrogância deles. Quem que te deu essa autoridade? Essa autoridade não é para chutar a mesa de cambista, não. É para abrir a porta do céu e te pôr lá dentro. Essa é que é a autoridade. Quando ele subiu, o véu rasgou-se. Até na hora de morrer. Enquanto me lembrar, eu vou relembrar esse episódio, porque ele é muito maravilhoso. Na hora da morte, no último momento, quando tudo acabava, o apagar das luzes, os últimos lamentos, os últimos gemidos, alguém vendo Jesus, olhando para ele, seu jeito, sua candura, sua misericórdia, suas palavras mansas. Alguém olhava para ele, falava palavrão, parou de falar. Num dado momento, porque para falar, o crucificado para falar é difícil, dói. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. É o reino de Jesus. Morrendo, ele viu o reino de Jesus. Vivo, você consegue enxergar o reino de Jesus? Bem-aventurado aqueles que enxergam o reino de Jesus. Esse é o melhor reino. É o lugar mais maravilhoso. Aqui eles falam de paz. O homem não sabe o que é paz. A paz pertence a Deus. Ainda hoje, eu te levo para o meu reino. Tu estarás comigo no paraíso. Creu, clamou, falou, eu quero o teu reino sobre mim. E eu fico pensando como custou caro aqueles homens quando o Senhor Jesus, em juízo, porque Pilatos julgava o Senhor, um pecador julgando ao grande e poderoso rei. Que paradoxo, um pecador julgando aquele que nem os céus dos céus pode conter, um pecador fazendo juízo. Até a mulher dele ficou assustada, falou com ele. Essa noite eu sofri muito por causa desse justo. Não entre na questão dele, saia fora desse juízo, porque esse homem é puro. Ele até tentou, mas você sabe isso, mas o cargo valeu mais do que a honra, do que a verdade. Ali, irmãos, naquele momento ali, no juízo, ele falou, me dá uma bacia com água, lavou as mãos. Eu não sou culpado do sangue desse homem, eu não acho culpa nele. Eu falo para vocês, perante toda a plenária que está aqui, dizia ele, eu não sou culpado do sangue desse homem. Gritaram lá embaixo, que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça dos nossos filhos. Até hoje o sangue está caindo. Até hoje se vê guerra. Mas, para encerrar a palavra, tem outro clamor. O clamor da igreja. Senhor Jesus, que o sangue teu na cruz caia sobre mim. E purifique meus pecados. E me justifique diante de ti. Silencie a voz do nosso adversário.
Silencie meu acusador, Senhor Jesus, o sangue de Jesus te lava. Está escrito em Apocalipse, lavaram as vestes no sangue de Jesus. O sangue que caiu na cabeça deles foi o sangue de morte, de traição. Mas o que caiu sobre nós é o sangue de justificação, de justiça, de perdão, de misericórdia. Cobertos com o sangue de Jesus, nós somos justificados, purificados. E o sangue dele lavou nossa veste. Te fez uma mulher digna, um homem digno de andar pelas estradas da vida, sem contaminação com o pecado. Nós não temos sociedade com o pecado. O sócio o pecado, quando pega um sócio, escraviza. Jesus, quando pega alguém, solta, purifica, liberta, santifica, edifica, trabalha. O final da obra de Jesus é a transformação absoluta. É muito mais do que isso, muito mais. Mas numa analogia muito infantil. Quem já viu um casulo e um verme lá dentro? Ele fica lá dentro no casulo verme, até que num dado momento ele rompe o casulo e tem umas asas todas embotadas, ele vai mexendo, as asas se soltam. Daqui a pouco uma borboleta toda cheia de cores, bonita, sai voando, já não arrasta pelo chão como um verme, já voa. É uma analogia infantil, mas é assim que vai acontecer conosco. Quando a gente romper o casulo e sair daqui, o espírito nosso desse corpo de animal, nós vamos voar nos espaços de Deus. Deus seja louvado. Agradeço.